Bom, nós acionamos a Natália Pasternak, ela que é doutora em microbiologia pela USP, exatamente para entendermos melhor o que deve estar pegando na vacina. Nós sabemos, né, ô doutora, que estes problemas fazem parte de qualquer estudo envolvendo vacinas. Eu digo isso porque quando pintou o problema com a vacina de Oxford, os especialistas disseram isso. Olha, isso sempre foi comum em qualquer estudo. A gente que não sabia porque Isso nunca tinha acompanhado isso tão de perto. Não era divulgado, né? Nunca foi divulgado porque nunca tivemos, acho uma ânsia tão grande por uma vacina como o mundo tem hoje. Verdade. Pela vacina do coronavírus, da Covid-19. E a doutora está nos atendendo aqui de forma muito gentil mais uma vez. Ô, doutora, muito boa tarde, viu? Obrigado por nos atender aqui no Bora Brasil nesse momento que precisamos de esclarecimento. Tem muita notícia estranha circulando, né? Muita notícia falsa. Então é importante conversar com uma pessoa como a senhora para sabermos o que de fato está acontecendo e se esse problema representa um risco para o futuro promissor dessa vacina ou não. Doutora, muito boa tarde, bem-vinda aqui ao Bora Brasil. E eu começo perguntando isso. Esse problema faz parte mesmo ou seria um problemão mesmo, doutora? Boa tarde, Joel, Ana, Oi. Obrigada pelo convite. Esse problema faz parte, é super corriqueiro, Joel. Toda vacina passa por isso, é comum você ter interrupções em fase 3 e é por isso que a gente testa, é justamente por isso que a gente precisa testar a vacina antes de liberar para a população. Então, isso mostra só duas coisas muito importantes para a gente. Primeiro, que precisa respeitar o tempo da testagem. E segundo, que a gente não pode pôr data de chegada em vacina, porque essas coisas vão acontecer no meio do caminho, eventualmente acontece um efeito adverso, precisa paralisar, precisa parar de recrutar por um tempo, depois, se tudo correr bem, retoma. Então, não é nada para entrar em pânico, faz parte de uma fase 3, de um teste clínico normal. Agora, de uma certa maneira, a gente está acelerando os testes, né, doutora? Pelo que a gente sabe, nenhuma etapa foi pulada. Pelo menos nas vacinas que estão em teste aqui no Brasil, todas as etapas estão sendo respeitadas, mas, de fato, as coisas estão sendo aceleradas pela necessidade da vacina, né? Com certeza, Ana, mas acho que o importante é isso que você falou, ninguém pulou etapa, ninguém queimou etapa, principalmente as etapas de segurança, elas estão sendo seguidas à risca, e por isso que é importante a gente ter paciência, moça, as empresas estão sendo bastante transparentes ao comunicar os efeitos adversos, fala, ó, estamos parando fase 3, estamos parando de recrutar, teve um efeito adverso, vamos investigar. E isso é legal, essa transparência é importante, porque realmente a população não está acostumada a acompanhar tão de perto um teste clínico. Então, acho importante que essa comunicação com a sociedade continue assim, de uma forma bem transparente, bem direta, e comunicando as incertezas. Olha, ainda não sabemos o que é, mas estamos investigando. Ô, doutora, se esse problema for um problema grave mesmo, uma doença grave que tenha algum sentido ou que esteja relacionada com a vacina que foi aplicada nesse cidadão, seria capaz essa doença de impedir os estudos todos pela frente, derrubar tudo o que aconteceu para trás em apenas uma pessoa apresentando uma doença? Ou não, ou teria que pintar outros casos, ou um caso ele tem condição de interromper o futuro de uma vacina tão promissora como essa e tantas outras vacinas? Depende do caso, Joel, e quem avalia isso é sempre um comitê independente que vai avaliar se realmente o efeito adverso está ligado à vacina. No caso desse da Janssen, a gente não sabe ainda nem se a pessoa estava no grupo placebo ou no grupo vacinado. Eles não liberaram essa informação ainda, pelo menos a última vez que eu olhei. Então, esse comitê independente é que vai dizer se o efeito adverso foi relacionado à vacina, se ele é importante o suficiente para realmente mandar interromper definitivamente os estudos ou se continua recrutando para ver qual é a percentagem de efeitos adversos que existem. Então, tudo isso vai ser avaliado pelo comitê independente, não é nem o pessoal da pesquisa de vacina que faz isso, e tem que ser assim mesmo, para você ter, né, alguém que não está envolvido no processo para fazer uma avaliação sem nenhum tipo de viés, sem nenhum tipo de conflito de interesse. Para ser uma decisão ilibada, né? Sim, mas no geral, há uma permissão para uma margem, não diria que de falha, né?
a vacina tendo a garantia, por exemplo, de que vai imunizar a população, mas de que um problema pode acontecer. Ter um percentual de 0,05% de pessoas com efeitos adversos. Sabe por que é importante essa pergunta? E ela complementa o que eu questionei agora, anteriormente. Porque se você lê a bula de um remédio, você não toma o remédio. Não, então te deixa Já em viu? pânico, Você né? fala, meu Deus do céu, esse remédio vai me matar ao invés de resolver o problema que eu estou procurando a solução. Mas ele lista ali os casos que podem acontecer, imagino com uma minoria bem pequenininha mesmo dos consumidores e creio dele, que com vacina deve ser a mesma coisa. É isso que eu queria saber. Ela imuniza o cidadão, mas ela pode causar algum problema, né, doutora? E, sim, efeitos adversos, tanto em medicamento como em vacinas, eles são previstos justamente nessas fases de testes. E daí você decide, junto com um comitê de avaliação, o que é aceitável. Então, por exemplo, a gente tem vacinas no mercado, como febre amarela, que tem risco de efeito adverso de 1 em 1 milhão. Então, para cada 1 milhão de pessoas vacinadas, você pode ter uma pessoa com efeito adverso. Isso é considerado aceitável, mas isso vai ser decidido avaliando cada vacina com cada comitê. Mas, com certeza, a gente tem uma margem do que a gente considera aceitável de efeitos adversos em qualquer vacina ou em qualquer medicamento. Mesmo sendo um caso só, então, esse caso, após a decisão de um comitê, não pode ser suficiente para impedir os estudos todos pela frente. Talvez o comitê chegue à conclusão, o problema foi sim provocado pela vacina, mas uma pessoa em um universo muito grande, então que se prossiga o estudo. Ou a pessoa já às vezes tinha algum problema de saúde. E contribuiu para isso, né? Exatamente, tem que ser levado em consideração também, né? Então os estudos ainda... É exatamente isso que eles vão investigar. Tá, então os estudos não estão comprometidos e nem estarão, mesmo tendo a confirmação dessa doença que ela tenha sido provocada pela vacina, né, doutora? Tudo isso vai ser o comitê que vai avaliar, Joel, mas assim, não é uma condição para parar os estudos assim, de forma definitiva. Por isso que os estudos são interrompidos, eles simplesmente param de recrutar novos voluntários até o comitê decidir. A senhora viu que teve a primeira morte constatada hoje, ou nos dias passados recentes agora, por reinfecção em um cidadão holandês, né? Essas vacinas todas que estão sendo testadas e preparadas, elas levam em conta uma possível reinfecção? Ou não tem nada a ver, doutora? Seria importante explicar para o leigo aqui, para os leigos que estão ouvindo do outro lado do rádio, né? O que representa uma pessoa ter sido reinfectada e ter morrido após essa reinfecção? Porque ela pegou o coronavírus, se curou, contraiu novamente o coronavírus e acabou morrendo. Tem a ver mais com o intervalo entre as aplicações ou a vacina já deve tratar, tecnologicamente falando, de uma possível reinfecção? Como que funciona isso, doutora? Joel, primeiro a gente tem que avaliar muito bem esses casos de reinfecção, porque por enquanto eles são realmente exceção e não regra. A gente não está vendo casos de reinfecção recorrentes de uma maneira muito preocupante. A gente está vendo casos pontuais e que tem que ser muito bem avaliados. Esse último que você mencionou eu não estou nem sabendo ainda, preciso me atualizar. Mas os que a gente viu até agora que foram confirmados, a gente teve casos de reinfecção que numa segunda vez foram assintomáticos, né? Esse foi aquele caso clássico de Hong Kong, que foi o primeiro confirmado que realmente era uma infecção, depois de 4 meses e meio, a pessoa se reinfectou, mas foi completamente assintomático, o que a gente considerou até um bom sinal de que provavelmente a primeira infecção o protegeu de uma segunda vez, ele teve uma infecção tão leve que nem teve sintomas. Então, todos esses casos de reinfecção, eles estão sendo estudados para avaliar, primeiro, se eles são de fato reinfecção e se eles são, quais que foram, como é que essa reinfecção se deu numa segunda vez. Vacina já é diferente, porque a vacina ela é projetada para dar uma resposta robusta de anticorpos e de células T, que nem sempre você tem numa infecção natural. Então, a gente teve vários casos de pessoas que foram infectadas e que nem chegaram a desenvolver anticorpos, por exemplo. Então, a gente não sabe como que essa pessoa que não fez anticorpos da primeira vez, como é que ela vai reagir a uma nova exposição ao vírus. Agora, vacina não. As vacinas já são projetadas para dar uma resposta muito robusta de anticorpos logo
na primeira vez. Então, não é exatamente a mesma situação. Tá, doutor, só uma dúvida, Ana, e só para dar continuidade nessa linha de raciocínio. Vai fundo. A pessoa que já teve a doença e automaticamente está imune a ela transmite essa doença? Por exemplo, eu já estou curado do coronavírus. Não vou mais usar máscara, deixa para lá. Aí eu entro em contato com a Ana que está infectada, né? Vamos supor, entrei em contato com ela e o vírus deve ficar presente em mim de alguma forma. Eu consigo transmitir esse vírus? Mesmo que não desenvolva a doença de novo. Dá para transmitir ou não, doutora? Então, Joel, isso é o que a gente ainda não sabe. Exatamente são os maiores mistérios ainda da Covid-19 que a gente ainda não conseguiu bater o martelo. Ao que tudo indica, quem já teve está protegido, mas a gente não sabe por quanto tempo e a gente não sabe se essa pessoa transmite. E um dos sinais de alerta, né, que nos chamou a atenção foi justamente esse caso, por exemplo, do rapaz de Hong Kong, porque ele já tinha tido, então, né, teoricamente ele estaria protegido, mas daí ele contraiu de novo. Ele pareceu realmente protegido de desenvolver a doença. Quando ele contraiu de novo, ele não ficou doente. Mas será que ele era capaz de transmitir para outras pessoas? Isso a gente não teve como testar no caso dele. Então, essas são respostas que a gente ainda não tem, e por isso é muito importante que mesmo quem já teve, continue se protegendo como se não tivesse tido. Continue usando máscara, mantendo o distanciamento das outras pessoas, fazendo as medidas de higiene. A gente tem que se comportar como se todo mundo ainda fosse um transmissor em potencial. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que a senhora também não tem ainda a resposta, mas a gente tem que fazer porque é um anseio nosso, eu sei que é seu, eu sei que é do nosso ouvinte também. A volta para uma normalidade, a aplicação efetiva de uma vacina, diante do que a gente tem acompanhado de estudos que estão sendo feitos no Brasil e no restante do mundo também, na sua opinião, a gente está a que distância desse cenário? Olha, Ana, vai demorar. Eu sei que é difícil de dizer isso porque as pessoas estão ansiosas, mas a gente tem que pensar. Vamos pensar assim, essas vacinas que estão em fase 3, se der tudo certo, tudo correr bonitinho, e olha aqui a gente falando justamente de uma que não correu tudo bonitinho, teve que interromper. Então, por isso que a gente fala que não dá para pôr data de chegada. Mas pensando que assim, vai correr tudo bem, no final do ano a gente vai ter aí algumas vacinas aprovadas, que foram super bem na fase 3. Legal. Então, no final do ano elas vão estar aprovadas. Aí, a partir do começo do ano que vem, a gente tem que pensar em produzir em larga escala, armazenar, transportar, desenvolver uma cadeia de frio para esse transporte e armazenamento, para poder chegar, inclusive no Brasil, em locais muito remotos, que a gente sabe que o transporte é difícil, fazer as campanhas de vacinação, então treinar profissionais, ver onde que a gente vai fazer essas campanhas, porque para vacinar tanta gente assim de uma vez a gente nunca fez, então a gente tem uma super estrutura do SUS para a campanha de vacinação, mas a gente vai ter que pensar numa logística para ver mais lugares, para serem postos de vacinação, treinar mais pessoas, fazer a lista de prioridades, de grupos de risco, quem é que vai ser vacinado primeiro. Então, pensa assim, com tudo isso de logística, mais a prioridade dos grupos, que vai começar com certeza com profissionais de saúde, profissionais de segurança, atividades essenciais, idosos, comorbidades. Aí, para chegar na gente, eu, você, o Joel, o cidadão comum de 18 a 55 anos que não tem comorbidade, não tem nenhum problema de saúde, a gente está no final da fila. Eu não vejo a gente sendo vacinado num posto de saúde antes da metade do ano que vem, e isso se tudo correr muito, muito bem. Pois é, mas o governo, por exemplo, aqui do estado de São Paulo, prometeu vacinar a população inteira do nosso estado até fevereiro, né? Mas garantindo que doses de fora já cheguem aqui prontas, né? Seriam importadas. Será que... Esses prazos são difíceis, né? Pois é. Será que vai dar para cumprir isso, doutora? Olha, eu acho difícil e eu não acho responsável passar uma data de chegada para a população. Eu acho que a gente tem que admitir as nossas incertezas e explicar. É muito mais importante que a gente explique para a população o caminho que precisa ser percorrido e passe os esforços. Olha, estamos ampliando as plantas vacinais do Butantan para poder escalar a produção. Estamos trabalhando aqui para como que a gente vai fazer o transporte e o armazenamento.
Né? Eu preferia ouvir essas informações, saber o que o governo está providenciando, do que ouvir uma promessa de data de chegada, porque essa promessa é vazia. Eu gostaria muito de poder acompanhar o processo. Nossa, eu quero até ver se essas vacinas não chegarem aqui no final do ano, no início do ano que vem. Quero até ver, porque já foi prometido, não foi uma vez só não, viu? Foram várias vezes. Exatamente. Várias vezes. Imunizar a população inteira do estado de São Paulo. Mesmo. Seria a tal da produção de risco. A senhora, claro, ouviu dizer isso, né? A produção de risco, a compra de risco. Já produziram as vacinas lá na China, já mandaram para São Paulo e algumas estão a caminho. Em testes que indicaram a eficácia, embora a gente precise terminar essa etapa Você já ouviu aquela frase? Da vacinação em humanos. Você está contando com o ovo na galinha? Isso, lá mesmo. É mais ou menos isso. Tá contando com o ovo já pronto lá na galinha, ô doutora. Um pouco estamos mesmo, Joel. E assim, todas as empresas estão trabalhando no risco mesmo. É um risco que as empresas assumiram, elas sabem que pode dar tudo errado, elas podem perder aí um caminhão de dinheiro. Ao mesmo tempo, se você tem uma aprovação de fase 3 e não tem uma produção já pronta, né, a gente não poderia correr esse risco. Então, por um lado, é legal que as empresas estejam trabalhando no risco. Por outro, eu acho que a gente tem que ser bem sincero com a sociedade sobre o que isso tudo significa. Com certeza. Doutora Natália Pasternak, mais uma vez, agradeço imensamente a participação da senhora conosco aqui no Bora Brasil, viu, doutora? Que é isso, eu que agradeço, Joel, Ana, boa tarde para vocês. Obrigada, até mais. Grande abraço para a senhora, até breve.